Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SupraCast. Eu sou o Marco Antônio, cardiologista pela USP de Ribeirão Preto e estou aqui com meu grande amigo Pedro Heitor. Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez, dessa vez para discutir um tema muito interessante, um tema que nós cardiologistas estamos encontrando cada vez mais e eu particularmente tenho bastante dúvidas. Com certeza, Pedrão, é isso aí. Hoje, como vocês já viram, a gente conta com uma presença especialista, Dr. Matheus Schettini, ele que é endocrinologista pela USP de Ribeirão Preto e é professor de medicina na faculdade Uniara. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o super convite da gente falar desse tema, já que é um podcast de cardiologia, é um tema palpitante, né? Então, com certeza. Vamos falar bastante, vamos tentar tirar dúvidas, tentar esclarecer muitas falácias que às vezes se falam por aí, se tem, né, de conceitos por aí. Então, vamos tentar trazer uma boa informação para o público. Com certeza. Juntar aí, né, cardiologia e a endocrinologia, né? E para abordar esse tema, esteroides anabolizantes, né? Que hoje, cada vez mais, de suma importância a gente abordar, né? E, doutor, já temos aí um desafio para o pessoal? Nós já temos, né? Então, me pediram para fazer uma pergunta, um desafio, então eu vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Será que existe forma segura de usar esteroides anabolizantes? No final do podcast, vamos tentar responder isso daí. Essa pergunta é boa, hein? É a pergunta de milhões, né? E assim, para a gente dar um pontapé inicial, Matheus, era aquela história, né? Há um tempo atrás, esse tema era um pouco mais voltado para algum nicho de população, alguns grupos, né? Até com muito tabu. Então, assim, bem menos abordado e por nós cardiologistas menos ainda. Mas a verdade é que, como a gente tem várias epidemias, talvez a gente esteja vivendo também uma epidemia do uso irrestrito, né, dos esteroides anabolizantes. E que está no dia a dia, está nos grupos de esporte, nos clubes, pacientes jovens, né, e que não é mais restrito. Eu acho que hoje está para a gente ver em todos os lugares, todos os dias, né? Como é que você faz esse quadro geral, esse overview da prática clínica atualmente? Como é que você vê isso? Não tenha dúvida, né? A gente está falando hoje de uma epidemia, de um problema de saúde pública. Tá? Isso já virou saúde pública, porque a gente cada vez mais está vendo consequências, tá, desse mau uso, desse abuso. Aquilo que antigamente realmente era no underground mesmo, era você via uma academiazinha que lá no subúrbio que tinha um cara lá que fazia aplicação. Hoje não, hoje infelizmente a gente vê esse uso indiscriminado, tá, aberto, tá, e que infelizmente propagado e incentivado por colegas da saúde, de profissionais da saúde e médicos. Então eu vejo com muito temor isso e cada vez mais, vocês cardiologistas e nós endocrinologistas estamos vendo as consequências desse abuso, dessas drogas, desses esteroides. É muito comum, né? Às vezes a gente que acompanha algum tipo de influências desse segmento, tanto influências que batem como influências que apoiam, né? Os que batem, eles tendem a dizer que é muito fácil, né, ter o acesso, né? Às vezes até seguir um Instagram, você cai numa linha de raciocínio que você recebe quase na sua casa a medicação, né? Que é até difícil chamar de medicação nesses casos, né? Exatamente. Hoje existe um acesso muito fácil a essas drogas, né? Então no mercado clandestino, ou até mesmo em farmácia. E hoje você vê até um incentivo de forma errada, tá, de alguns profissionais propagando, incentivando isso por algum ganho secundário que eventualmente pode ter, ou eventualmente até por desconhecimento de causa, porque a gente vê muitas pessoas mal preparadas falando sobre o tema, tá? E isso impacta na pessoa. Então, aquela pessoa que às vezes sempre teve vontade de usar, porque queria ter um corpo melhor tal, e acaba ouvindo de um profissional de saúde, não, é legal, pode usar, é seguro, eu garanto que eu consigo controlar os efeitos colaterais, isso é sedutor para quem está ouvindo. Tá? E aí é onde que acaba caindo nessa falácia. E aí a gente precisa desmentir isso. Tem aquela falácia, né? Não, com acompanhamento seguro, né? Exatamente. Então,
Eu costumo dizer que isso aí, na verdade, é controle de danos, né? Que, principalmente um profissional, sei lá, um cardiologista, que chega um paciente desse, doutor, mas e agora? O que é que eu faço? Vamos fazer controle de danos. É controle de danos, exatamente. E assim, Matheus, então para a gente deixar bem claro para o ouvinte, defina para a gente, né, o que são os esteroides anabolizantes. Perfeito. Os esteroides anabolizantes são substâncias, tá? Pode ser esteroidal ou não esteroidal, então, mas são substâncias, geralmente hormônios, tá? Que aumentam a massa muscular, então dá um aumento, uma hipertrofia da massa muscular, às vezes com uma diminuição da gordura. Tá? E os principais são a testosterona e seus derivados. Tá? Nós temos o hormônio do crescimento e a gente vem vendo também o uso muito de insulina, que são hormônios anabólicos. Alguns esteroides, outros não, mas são hormônios anabólicos, que têm o seu papel de anabolismo, de ganho de massa muscular, mas tem seus outros efeitos fisiológicos que muitas vezes são deletérios à saúde, quando mal indicados. Perfeito. Sim, perfeito. E a gente fala, né, que tem aqueles hormônios com efeito androgênico, né, que é o clássico, que vão ser utilizados, e os não androgênicos, né, que muitas vezes vão lançar a mão, né. Quais são os que você encontra, principalmente na sua prática clínica, né, que é mais amplamente difundido, que às vezes até nesse conceito mais underground? Tá. Tem os derivados da própria testosterona, né? Então a gente tem ali a oxandrolona, que tem um efeito menos androgênico e anabólico, que as pessoas falam, é seguro porque ele é fraquinho, é mais leve, né? E aí a gente já tem o contrário, que talvez seria a trembolona, que tem grande efeito anabólico e androgênico, que é de uso veterinário. Uso veterinário. Né? Temos o nandrolona, temos um destilato de testosterona. Então tem várias formas de você fazer essa reposição pelos derivados de testosterona, mas também tem os SARMs, que são outros tipos de substâncias que, em teoria, teriam menos efeito colateral, mas a gente não tem estudos mostrando que não teria. Né? A gente tem alguns outros precursores de testosterona, no qual a gente acaba vendo menos efeito colateral, mas também não tem muito efeito anabólico, então não é isso que as pessoas acabam utilizando, porque não vai ter um grande efeito, tá? Mas que o uso errado pode ter alguns malefícios para a sua saúde. Perfeito. Acho que é interessante a gente ter isso, né? Que são esteroides androgênicos anabolizantes. Eles vão ter um efeito anabolizante e esse efeito androgênico, alguns em maior e menor grau, né? Mas sempre essas duas andando de mãos dadas. Exatamente. São esses efeitos. E o pessoal gosta das drogas, né? Que dão mais efeito anabólico e menos efeito androgênico. Mas você não vai dar para fugir dos dois. Não. Algo que é muito comum, às vezes, era até associar, né? Eles associam. Isso, a gente acaba vendo associação de drogas e de vários tipos, né? E que se uma droga a gente já faz mal e a gente não sabe os efeitos, imagine essa associação de drogas. E às vezes é uma que dá um colateral, usa uma para tirar esse colateral, e tem que associar outra e fica... Né? Impressionante. Exatamente. Então, assim, a gente, né, deu essa pincelada e de maneira bem direta, então, Matheus, na prática clínica, na prática médica, qual que é, assim, a indicação de utilizar esses esteroides anabolizantes? Se é que existe, quais são? Vamos lá. Como qualquer hormônio, a indicação médica, clínica, é quando você tem deficiência desse hormônio. Tá? Então, no homem, a principal indicação é no hipogonadismo, é quando você tem uma deficiência na produção da testosterona. Tá? Ele pode ser usado em alguns outros casos off-label, quando você tem uma caquexia muito importante, então, de uma forma muito bem pensada, avaliada, porque isso é off-label. Tá? Alguns casos de alguns tipos de anemia que você não tem uma causa específica, tá? Já tem estudos em algum tipo de angioedema hereditário que pode ser utilizado. Em criança, como você vê que tem micropênis, você pode estar utilizando. Então, são indicações muito específicas e que um especialista tem que estar abordando, tem que estar manejando. No homem. Na mulher, o uso de testosterona ela só está indicada em um caso, tá? Que é quando a mulher, na pós-menopausa, tem o que a gente chama de transtorno do desejo sexual hipativo, que é uma baixa de libido importante, no qual a mulher realmente
tenha isso esteja atrapalhando muito a vida dessa mulher, mas é só na pós-menopausa, depois que ela recebeu os hormônios femininos, estrogênio e, quando indicado, progesterona, e depois de você ter afastado todas as outras causas de queda de libido, que muitas vezes é o relacionamento que não está legal, o uso de medicações como antidepressivos. Tá? Então a gente tem que fazer toda uma avaliação para falar, olha, talvez seja, vamos fazer um teste terapêutico com testosterona. Então é um teste terapêutico. Isso não tem nada a ver com a dosagem de testosterona na mulher, que é uma outra coisa que é feita de forma errada. Então fica se dosando testosterona na mulher para falar que ela está baixa como desculpa para dar testosterona. E na verdade o exame de testosterona ele não foi feito, a sensibilidade do exame ele não foi feito para ser dosado em mulheres. Então o exame vai dar um resultado baixo mesmo, mas aquilo não é fidedigno. Ele foi feito para ser dosado para níveis maiores, para quando eu estou suspeitando que uma mulher tenha alguma doença na qual a testosterona está alta, como no ovário micropolicístico, né, que agora até mudou, agora é síndrome ovariana metabólica poliendócrina, tá? Quando ela tem um tumor de adrenal, um tumor de ovário, que aí eu vou pegar níveis altos de testosterona, aí o hormônio é sensível. Abaixo disso, isso é considerado dentro de uma normalidade. Mas deu 5 e o valor de referência é 14, esperado, 15. Né? Ok, é normal, isso é esperado mesmo. Tá? E, Matheus, um tema muito frequente, né, que está muito quente, né, até nos congressos de endocrinologia e cardiologia também, é a hipogonadismo secundária à obesidade. O que você me diz? O tratamento da obesidade tem que ser realmente a primeira linha? Há espaço para o tratamento com o anabolizante? Isso é chamado de MOSH, né? Então, hipogonadismo relacionado à síndrome metabólica. O paciente que tem um excesso de peso, ele tem por si só uma testosterona um pouquinho mais baixa. Isso é normal acontecer. Tá? Mas como qualquer diagnóstico de hipogonadismo, não é só pela testosterona baixa, o paciente tem que ter sintomas. Tá? Então, você dosar uma testosterona no paciente que tem obesidade sem sintomas, isso não é hipogonadismo. Né? Tá? Agora, o paciente tem sintomas, tem hipogonadismo, tá? Existe até foi tema de um debate recentemente na Endocrine Society, no Congresso Mundial de Endocrinologia. Existe médicos, né, autores que defendem que é importante você fazer essa reposição. Tem médicos que falam, não, vamos primeiro tratar o peso para depois avaliar. Eu acho, na minha prática clínica, que isso depende muito do contexto e da sintomatologia. Paciente muito sintomático, com queixa de disfunção erétil, tal, ok, talvez seja interessante a gente tratar o peso e fazer a reposição. Naquele que tem aqueles sintomas muito mais inespecíficos, vamos tratar primeiro o peso, porque realmente, ao melhorar o peso, você tem um aumento da testosterona. Tem estudo falando que uma perda de 15 quilos, você consegue aumentar a sua testosterona em 150 miligramas por decilitro. Nossa, que bacana. Tá? Então você normaliza uma testosterona que está ali em 200, 200 e pouco, você vai para 300, 300 e pouco, que seria dentro da normalidade. Eu acho que fica uma mensagem, né, que tanto então no diagnóstico, né, para as mulheres do transtorno hipoativo, do desejo sexual, enfim, quanto do hipogonadismo, tem todo um caminho a ser percorrido. Perfeito. E de investigação dos sinais e sintomas. Né? Não é qualquer queda da libido, não é qualquer estresse, não é qualquer cansaço, está muito em voga, né? Qualquer performance abaixo da média, não é nada disso. Tem perguntas específicas, né? A gente estava até comentando de um guideline recente que sugere, né, uma investigação, uma anamnese com sinais e sintomas que você vai investigar considerados sugestivos, né? Aqueles que não são sugestivos, aqueles específicos até do hipogonadismo. Então você tem que saber até as perguntas certas a se fazer, o que buscar nessa anamnese, né? Exatamente. Hipogonadismo não é testosterona baixa, não é só isso. Tá? O paciente ele precisa ter, falando do homem, tá? Ele precisa ter sintomas, e aí, como você falou, existem os sintomas mais específicos que são, né, a diminuição, no adolescente, aquele adolescente que diminuiu a parada de desenvolvimento sexual, ou no homem que começou a ter a diminuição de barba, queda de ereção, queda das ereções matinais, tal, isso é mais específico. Aí começa a ter os menos específicos. Sim.
que é um cansaço, uma indisposição, uma falta de energia, que qualquer um de nós, hoje, no final do dia, nós estaríamos hipogonádicos, né? Exatamente. Certo? Então, a gente tem que diferenciar um pouco o que é isso, tá? Ao você entender que tenha um sintoma específico, aí sim você vai dosar. E aí está um grande erro também na prática clínica. Testosterona não é exame que se pede de rotina. A gente só pede testosterona se tiver sintomas. Tá? Então, tem sintomas. Pediu testosterona. E outra coisa, a testosterona tem que ser dosada fora de vigência de qualquer doença mais aguda. Então, o cara que eventualmente está com uma gripe, está com resfriado, está com diabetes descompensado, está com uma insuficiência cardíaca descompensada, ele vai estar baixa mesmo, porque isso é mais um reflexo da sua saúde do que a causa de tudo isso. Tá? Então, é dosar essa testosterona. Ela veio baixa a primeira vez, repete-se o exame, porque a testosterona ela é flutuável. Tá? Existe uma flutuação. Repete. 2 exames com ela baixa, e aí esse guideline ele veio até para dar um pouco de norte do que é baixa, porque cada sociedade falava uma coisa, 300, 260, 350 tal. Então esse guideline brasileiro que juntou a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Associação Brasileira de Assuntos Sexuais, coloca acima de 350, tranquilo, isso é uma testosterona normal. Abaixo de 264 é baixa, beleza, vamos tratar. Entre 250 e 264, vamos dar uma olhada na testosterona livre, porque algumas alterações, o próprio peso, algumas alterações, pode alterar a SHBG, que é a proteína que carrega. Então, você olha a testosterona livre e a testosterona livre calculada. Se ela estiver abaixo de 6,5, perfeito. Estamos com um diagnóstico de hipogonadismo. Beleza, vou tratar? Calma. Se tem hipogonadismo, eu preciso entender se existe uma causa. E qual que é a causa? É causa hipofisária ou é causa testicular? Aí a gente tem alguns exames para saber, tá? E sendo causa hipofisária, eu tenho que avaliar os outros hormônios da hipófise. Porque muitas vezes eu peguei paciente já tratando um hipogonadismo que realmente tinha testosterona baixa, mas era secundário a um prolactinoma, uma alteração da prolactina. Igual tem a obesidade que a gente comentou, tem exatamente. A prolactina, tem muitas outras coisas. Tem muitas coisas. Então tem que ser um médico especialista ou um endocrinologista especialista que vai descartar essas outras causas para falar, olha, realmente, se você tem um hipogonadismo, e aí nós vamos tratar. Então nós vamos tratar aí a consequência, porque muitas vezes a gente tem que tratar a causa. E a causa, às vezes, pode ser uma prolactina, pode ser um excesso de peso, pode ser alguma outra doença e que precisa ser afastada. Que bacana. Excelente. Legal. E aí, Matheus, então, assim, deixar isso pincelado aqui para o nosso ouvinte, né? Lembrar do hipogonadismo, nas mulheres, do transtorno hipoativo, do desejo sexual. E, beleza. E quando a gente parte, então, que a gente sempre ouve também, a questão da reposição hormonal. Que às vezes tem aquela briga, né, de mas eu estou usando, mas é reposição. Então você fica mais tranquilo. Então, como é que é isso? A denominação é correta? Então, a reposição é isso que a gente está falando. Teve um diagnóstico de hipogonadismo, eu vou repor em doses fisiológicas. Aí eu vou tentar deixar, e aí tem várias formas de você repor, em gel ou injetável, tá? E aí tem o injetável, a gente tem as doses mais semanais ou quinzenais, ou as doses trimestrais, e tem o em gel. Então, isso é reposição. Tá? Agora, a partir do momento que você está fazendo uso em doses suprafisiológicas, isso já não é reposição, isso já é anabolizante, isso daí é anabolismo. Tá? E outra coisa, usar testosterona porque você está cansado, tá? E uma testosterona que não entra naqueles critérios de diagnóstico, também não é reposição, não é modulação. Tá? Então, é anabolismo. É anabolismo. E aí, uma coisa que é muito interessante no dia a dia é o seguinte, os homens vêm lá, eu vim aqui porque assim, a minha testosterona está 450. Eu falo, tá bom, é isso mesmo, é 450. Não, mas para minha idade não tá bom. Eu falei, primeiro, não existe isso, testosterona, não existe uma tabela, 20 anos tem que ter tanto, não. O próprio guideline falou, 350 para qualquer idade depois da puberdade, é normal. Então não existe isso para a idade, primeira coisa. Mas o meu colega da academia falou que a dele é 800. Aí existe um erro
até infantil, que muitas vezes a gente vê pessoas na internet falando, não, porque o ideal é ter 800. Não, você tem a testosterona que você precisa naquele momento seu de vida. Então, aquele cara que tem 400, ele precisa ter os 400 para fazer aqui as funções vitais dele, fisiológicas da testosterona. E aquele que tem 600 é 600. O 400, ele é apenas um número. Ele só reflete que o nível sanguíneo. Ele não reflete o nível tecidual, que é o que é importante, mas ainda não reflete qual que é a interação do hormônio com o seu receptor. Então, aquele que tem 400, tá, ele tem uma boa sensibilidade do receptor, que com 400 ele faz os efeitos fisiológicos que precisa. E aquele que tem 600, talvez não tenha os receptores com uma sensibilidade tão grande, ele precisa ter 600 para fazer o que você faz com 400. Então, número de testosterona não significa que um é mais potente ou menos potente, um vai ter mais libido, menos libido, um vai ter mais força ou menos força. Eu até brinco, falo, se testosterona fosse isso, não precisava ter Olimpíada. Dosa a testosterona dos caras. Quem tiver a testosterona maior ganha a medalha de ouro. Excelente. Porque às vezes tem uma certa competição. Tem uma certa competição. Então ele fala, não, mas eu preciso ter uma testosterona de 600. Não, se você tem ela dentro da normalidade, aquilo está refletindo o seu momento de vida. Quer ter ela melhor? Então vamos dormir melhor, vamos fazer atividade física, vamos comer melhor. Talvez você vai aumentar de forma natural. Uma dúvida, né, que é algo que está muito frequente, e aqueles sais de chips da beleza, aqueles implantáveis. A gente sabe que já foi batido, né? A Anvisa já tentou bater em cima, voltou. Como é que está esse posicionamento? Os chips é a forma gourmet de você fazer anabolizante, né? Principalmente em mulher. Então, novamente, na mulher, se tem essa falácia que a testosterona da mulher está baixa, que precisa fazer essa reposição, que ela está cansada, tá? E é uma forma que fizeram de colocar essas substâncias dentro de um tubinho, tá? E que se ganha muito dinheiro com isso. Então, esse é o grande problema. Então, se ganha muito dinheiro com isso e ficou muito rentável. Então, por isso que muita gente defende, porque a fonte de renda vem disso daí. Só que a gente não sabe segurança, não sabe a interação medicamentosa, porque botam vários hormônios ali, você não sabe o que aquela interação absorção, faz. Tempo de absorção, biodisponibilidade, não sabe nada disso. Então a gente vê muito efeito colateral em relação a isso. O que a gente vê também na prática é que quem prescreve baseia-se, a gente não sabe no que, e coloca, de tempos em tempos, tem que fazer um novo implante, né? Exatamente. Então, assim, a gente não sabe. Fidelizou o paciente. Exatamente. Fideliza o paciente. E aí, o que acontece? E é uma coisa que talvez a gente vai conversar, é que o paciente com uso de esteroides anabolizantes, o uso de hormônios, ele se sente muito bem. Tá? Então, você tem um período de euforia, de ficar bem, de se sentir bem, e aí, a partir do momento que você para esse chip, diminui, a pessoa tem uma queda, e ela vai querer de novo. Então, novamente, você fideliza um paciente, tá? Através de um tratamento não aprovado, não seguro, tá aí que vai trazer alguns problemas lá na frente. Isso é legal para a gente começar a abordar exatamente isso, né? O que acontece com esses pacientes, com essas pessoas? Que é muitas vezes onde a gente, né, acaba encontrando esses pacientes. Depois, né, mais adiante do processo, com os efeitos, com as consequências cardiovasculares, né? Aqui é sempre importante a gente lembrar que o risco cardiovascular envolvido com o uso dessas substâncias é tremendo, né? E eu estava comentando, mostrando, né, um caso do nosso dia a dia aqui com o Matheus, mas lembrar o risco, né, a questão da dislipidemia muito aterogênica, LDL na altura, o HDL muito baixo, né? Lembrar um risco trombótico, né, de fato, citocinas inflamatórias, uma agregação plaquetária muito forte, que leva, né, predispõe a esses eventos trombóticos, TVP, TEP, AVC até mesmo assim, um risco inflamatório per se, né, um risco do infarto agudo do miocárdio, igual estava comentando com o Matheus, caso de jovem, 27 anos, um infarto e depois chegou para a gente já evoluído na doença, mas com uma estratificação invasiva com a principal artéria descendente anterior ocluída, né? Então, assim, e trombo. Então, é uma doença muito trombótica, essa questão é muito evidente para nós, né?
tem aí não só isso, mas o risco da adicção, que a gente já entra numa ala também, a questão parece até pessoas como se fossem usuários de droga, né? Eles não conseguem ficar um tempo sem, precisa voltar, se sente mal depois, tem uma baixa. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente, saber lidar, né? E aí eu queria até que você comentasse um pouco, porque a gente estava comentando a respeito de muitos estudos que a gente tem, alguns estudos, a grande maioria deles observacionais, né? Esse que a gente teve, aquele que foi do JAMA de 2025, aquela análise da população, se não me lembro, da Suécia, da Dinamarca, né? E que assim, um N amostral gigantesco, né? E que comparou essas pessoas usuárias de esteroides anabolizantes com uma população que não era usuária por, se não me engano, 10 anos de acompanhamento. E assim, risco de infarto, eventos trombóticos, insuficiência cardíaca, 2 a 3 vezes maior nos pacientes usuários e 9 vezes maior o risco de miocardiopatia. Sim. Então, assim, essas questões, o risco é muito maior nesses usuários, né? Então, o coração sofre demais com isso, né? Então, como você mesmo falou, doença aterosclerótica, né? Doenças tromboembólicas, você aumenta aí os fatores tromogênicos por conta da passagem hepática desse hormônio, dessas substâncias. Você tem, né, uma hipertrofia cardíaca e isso daí leva até uma fibrose cardíaca. Esses pacientes têm uma insuficiência cardíaca, já tem estudos bem clássicos mostrando a fração de ejeção muito mais baixa no usuário de esteroides anabolizantes do que os não usuários. Então, se a gente for discorrer aqui, né, o coração talvez o que mais apanha, mas todos os órgãos e sistemas, eles acabam tendo uma certa consequência. Então, a parte hepática, maior risco de você ter hepatites fulminantes, né? Então, câncer hepático é uma coisa que é descrita. Não tinha tanta descrição, mas recentemente começou a ter descrições de lesões renais, então diminuição da filtração glomerular, glomerulopatias por conta de esteroides anabolizantes. Tá? Você tem, do ponto de vista emocional, tal, então você tem uma dependência, e esse é o que eu mais vejo. Tá? Talvez o efeito colateral mais comum é a dependência da droga. Tá? Mas você tem uma maior irritabilidade, uma maior agressividade, estudos mostrando atrofia cerebral, ou seja, você tem morte, apoptose de neurônios por conta disso. Vai culminar numa demência lá na frente. Vai culminar com uma demência lá na frente. Até alterações osteoarticulares, eles têm mais lesão. Tem mais lesão em relação a tendão e a disco intervertebral. Então, você vê muitos pacientes, às vezes, com hérnias discais, que às vezes até incapacita a pessoa depois de fazer sua própria atividade arritmias física. Também, né? Arritmias voltando para o coração. Né? Desde infertilidade, né? A mulher pode ter alguns problemas até se ela engravidar de malformação fetal. Então, a gente tem assim, uma gama de efeitos colaterais. É claro que depende muito do tempo e da dose, porém, não existe tempo e dose segura. Tá? Claro, quanto maior o tempo, maior a dose, maior são os riscos, mas não impede que em pequenas doses ou logo no começo você já possa ter efeitos colaterais. Mesmo aquela pessoa que foi exposta por uma pequena quantidade, por um tempo relativamente pequeno, ainda assim está sujeita a qualquer um desses. Está sujeito a qualquer um desses, né? E até por isso que não existe acompanhamento médico seguro para isso. Não, essa é uma mensagem que tem que ficar. Exatamente, isso não existe. Eu falo assim, o paciente, mas meus exames estão normais. Bem, seu exame está normal hoje de manhã, à tarde você pode ter um infarto. Por conta do evento tromboembólico. Você não consegue avaliar evento tromboembólico. Com certeza. Exato. E até importante, para até tirar uma dúvida da população, né? Quando a gente falou da hipertrofia, que isso pode gerar o coração, até o ouvinte não confunda com a cardiomiopatia hipertrófica, uma doença genética primária, mas é uma hipertrofia diretamente relacionada pelo hormônio no músculo. Né? Até teve um caso recente, né, de um bodybuilder, né, um fisiculturista que faleceu, talvez, por uma condição desse tipo. Né? Não sabemos, porque não foi tão bem divulgado. E até você puxou o gancho aí falando um pouco de arritmias, eu vou fazer um breve comentário, já que é a área mais bonita da cardiologia. Quando a gente fala de arritmias e os hormônios anabolizantes, a gente vai ter vários... como a gente falou, né, a gente carece de mais informações, mais estudos, mas a principal análise que a gente vai ter vai ser do TRAVERS, né, que foi especificamente a reposição para pacientes com hipogonadismo.
Mas apesar de ser para os pacientes que estão bem indicados, ainda assim houve o risco aumentado de arritmias. Especialmente houve um risco um pouco maior aumentado de arritmias não fatais e também uma incidência um pouco maior de fibrilação atrial. Tá? Apesar de que a fibrilação atrial, quando a gente analisa ensaios maiores, né, grupos maiores, não foi tão significativo. Mas, como a gente bem sabe, né, às vezes a fibrilação atrial ela talvez não vai ser primariamente relacionada ao hormônio anabolizante, mas secundária, essa hipertrofia, hipertensão que o paciente vai ter, que tudo isso vai sobrecarregar o átrio. Perfeito. Foi muito bom você ter falado do estudo Traversa. Tá? Esse estudo foi o estudo para avaliar a segurança cardiovascular no paciente com hipogonadismo, ou seja, todos tinham diagnóstico de hipogonadismo, tá? E que fizeram o uso de gel de testosterona em níveis fisiológicos para avaliar se havia segurança, não benefício. Né? Então, a gente acaba vendo deturpações do estudo Traversa, falando, ó, tá vendo? Pode usar porque é bom, é seguro, faz bem. Calma, não é isso. É seguro para quem tem hipogonadismo e em gel. A gente não sabe nos outros. Tá? E em relação à arritmia, né, a gente está tentando entender o porquê que teve arritmias. Tá? E aí existe um viés assim, até do estudo tal, que possivelmente pegou uma época bastante específica da pandemia e você tinha muito efeito da própria Covid que já aumentava. Então, parece que tem um viés que estão tentando solucionar o porquê que tem. Mas é importante a gente ter esse alerta, tá? Sim, que sempre nós temos que tomar cuidado com quem está fazendo uso, por mais indicação que esteja e por mais com a droga segura e com acompanhamento médico. E mesmo assim pode ser que tenha arritmia. E isso como qualquer tratamento, né, gente? Exatamente. Qualquer tratamento, você tem efeito colateral. A gente bem sabe até que as medicações antiarrítmicas têm efeito pró-arrítmico. Exato. Não, e isso, né, essa deturpação do estudo, a gente estava conversando, né, por coincidência disso aí antes, mas pessoas realmente vendendo peixe como se agora não, está liberado, qualquer que seja a dose, qualquer que seja a via, e não é nada disso, a evidência não traz isso. Né? Então, pé no chão, calma, né, isso é fundamental. E assim, Matheus, trazendo até para a prática assim, de consultório, tirando algumas dúvidas, a gente sabe desses riscos cardiovasculares envolvidos, mas para aquela avaliação médica, lógico, anamnese sempre, o exame físico, obviamente a gente sempre está parte desse pressuposto, mas o que você acha interessante em termos de exames laboratoriais, em termos de exames complementares que são fundamentais, em especial para esse público, para esses pacientes para quem já está usando. Exatamente, para a gente acompanhar melhor aí o risco, saber o que pode acontecer, como é que para a gente entender esse nosso paciente. Tá. É controle de danos. Né? Então, a primeira coisa é a gente educar os riscos, então é realmente saber, porque muitas vezes eles vêm e muitas vezes eles são vítimas daquilo que viram errado. Então, muitos falam, não, mas não sabia que isso pode dar, que isso pode fazer mal para a minha saúde. Tá? Então, a primeira coisa é educar. Tá? Nunca, né, a gente não está lá para julgar. Acolher o paciente. Mas é acolher o paciente, tá? E incentivar a parada do uso, certo? Então, como não existe exames preventivos, então vai da prática clínica. Então, é sempre uma boa avaliação cardiológica, né? Então um eletrocardiograma, né? Então um eco, geralmente um eco com strain, que eu acho que acaba pegando algumas alterações mais iniciais. Tá? Pressão arterial, então eventualmente um mapa, um Holter para avaliar alguns tipos de arritmia. Função hepática, função renal, né, eletrólitos, né, saber em que nível que está essa testosterona, então se está muito alto, tentar trazer para níveis mais fisiológicos. Os outros hormônios, né, então função tiroidiana é importante estar avaliando junto. Tá? Então basicamente é controle de danos e incentivar a parada da medicação, né, do uso abusivo desses hormônios. E até entrando talvez nessa questão da parada, digamos que eu recebo um paciente
Doutor, eu tô querendo parar, mas eu não sei como fazer. Quem me prescreveu foi um médico, vamos lá, de fundo de quintal, e ele não me incentivou a parar, mas eu quero parar, eu li. Como é que você lida com esse tipo de paciente? Tá. Isso a gente nunca imaginou que a gente teria que ter publicações sobre isso, né? Sim. Então, recentemente tivemos que ter uma publicação, tá? Claro que a gente não tem grandes estudos, tá? Mas a gente tem publicação hoje da Endocrine Society tentando falar, olha, como que a gente faz para fazer essa parada de uma forma mais tranquila, tá? Isso vai depender um pouco do tempo de uso, tá? Tempos muito recentes, tá? O paciente está uso aí pouco tempo, menos de 1 ano, 6 meses, eventualmente você pode pedir para parar e que isso, o eixo dele vai voltar, tá? Mas o grande problema de você parar de uma vez é que o eixo muitas vezes está inibido, esse paciente vai ter uma baixa, vai ter muitos sintomas e aí é o risco dele ter a recaída. Então, o que a gente tem feito hoje? A gente tira, por exemplo, se ele está fazendo uso de injetável, tá? Que a gente sabe que chega a doses suprafisiológicas, a gente passa a testosterona em gel, que a gente sabe que dificilmente a gente vai conseguir níveis suprafisiológicos com ela gel, mas vai deixar ele em níveis fisiológicos, para ele não vai ter uma queda tão grande da testosterona, não vai ter tantos sintomas, então a gente passa para gel, tá? E a gente inicia algo para tentar voltar o eixo, e geralmente a gente usa o clomifeno, tá? Que é um SERMs, que ele ajuda a voltar o eixo. Então, deixa a testosterona em níveis fisiológicos e passa esse SERM em conjunto, tá? Deixa essa testosterona por um certo tempo, 1 mês, 2 meses, dependendo como for, e mantém o SERMs. E depois suspende a testosterona e lá na frente, 1 ou 2 meses depois, você dosa para ver como é que tá. Se não der certo, você pode fazer o uso de HCG ou FSH recombinante, tá? Mas geralmente a gente acaba conseguindo levar esses pacientes à volta do eixo. O que às vezes a gente não consegue é o retorno da espermatogênese. Isso às vezes é um pouco mais difícil de acontecer. Então os pacientes muitas vezes eles ficam inférteis mesmo. Tá? E aí, por mais que você faça HCG, por mais que você faça FSH recombinante, às vezes você não consegue, porque tanta atrofia testicular. E, de novo, né? A gente não sabe com que dose, a gente não sabe. Exatamente. A tendência é que quanto mais por mais tempo, a chance é maior de ficar infértil. Mas usou em determinado momento algum desses hormônios, por alguma dose, tem um risco presente ali, né? Exatamente. Existe, claro, quanto maior a dose, maior o tempo, maior são os riscos. Mas existe a resposta individual de cada um, biológica de cada um. Então tem gente que às vezes, tem gente que com uma aspirina passa mal, tem gente que às vezes com uma dose vai ter... E uma dúvida até prática, assim, algum cuidado específico com o gel da testosterona? Por exemplo, às vezes tem criança, tem aquela história, né, de alguém relar, criança, mulher, enfim... tem alguma coisa que você orienta para os seus pacientes? Hoje o veículo da testosterona em gel, tá? Ela é facilmente absorvida, então rapidinho ela já fica. Tá? Então, qual que é a orientação? É passar no membro, na parte superior do braço, tá? Deixar secar aí por uns 5 minutinhos e colocar uma camiseta por cima. Tá? Isso já garante que não vai ter uma transferência. Então, isso é o mais importante de tudo. Então, e lavar a mão. Tal. Então, qual que é o ideal? É você... não abraçar logo depois que você colocar, se ainda sentir que está ainda com melado e tal, não abraçar. Não usar a mesma roupa de banho com parceiro, Sim. com criança, então são alguns cuidados. Vai na academia, porque aí começa a suar, tá? Então é sempre passar um pano com álcool para não ter esse problema de transferência do hormônio. Mas hoje em dia é muito seguro a em gel. Excelente. Perfeito. E até uma dúvida também, que é algo que eu já peguei na prática clínica, né? Especificamente no TRT, talvez a pergunta seja para ele, mas não tanto para essas medicinas de fundo quital que acabam fazendo isso. Eu já peguei paciente fazendo para uso estético, fazendo uso de AS concomitante, histórico de sangrias, quando o hematócrito ficava muito elevado. O que é que você diz a respeito disso? Aquilo, tentando... minimizar o efeito colateral, né? Então eu geralmente, mas o hematócrito não precisa, eu faço sangria. Não, mas você tem você tem um risco de infarto, de AVC. Não, eu estou usando AS, estou usando estatina. Então, assim, mas tem alteração no fígado. Não, estou usando silimarina, que isso aí é menos ainda. Então, assim, tentar tampar o sol com a peneira. Mas você não vai garantir que essas medicações vão evitar que você tenha os efeitos colaterais que você tem nos eventos. Não vai. Excelente. São coisas
né, distintas, né? Exatamente. Tem que diferenciar. Não, perfeito. E esse é uma outra coisa que talvez seja que eu estava comentando com você. Acho que o risco da dislipidemia, mas o hematócrito é uma dica também. Aquele paciente que às vezes está com a gente na enfermaria, quadro de IC que às vezes abre, ninguém tá investigando, tem aquele hematócrito, né? Jovem, muito aumentado. É uma dica que a gente tem que se atentar, né? Exatamente. Então, a hiperviscosidade. São todas coisas que a gente sabe que vai ocorrer. Com certeza. Então você consegue ver. E é muito interessante, porque muitas vezes a pessoa fala, não estou usando, aí você vê um exame alterado aqui, outro exame alterado ali, e fala, olha, eu costumo brincar com os meus pacientes, falar que tem 2 pessoas no mundo que você não pode mentir, para o seu médico e para o seu advogado. E vai muito isso, vai ao encontro daquilo que você está falando. A gente tem que ganhar o paciente, realmente, acolher, porque às vezes eles não querem conversar sobre isso. Alguns vêm para conversar sobre, né? Mas muitos não querem abordar. Então você tem que ter todo um caminho, né, a percorrer. E alguns vêm, principalmente na endocrinologia, tá? E eu faço a endocrinologia clínica e eu faço a endocrinologia esportiva também. Então, muitos vêm que ainda com o pensamento errado que endócrino esportivo é o que passa bomba, né? E muitas vezes eu vim aqui para fazer um segmento. Eu falo, olha, eu não faço esse segmento, porque não tem como te garantir. Tá? Se você quiser, eu estou aqui para te apoiar, para você parar, nós vamos fazer junto, vou fazer de tudo para voltar o que você era antes. Tá? Mas aí esse acompanhamento eu não posso te fazer, e não faço por questões éticas, por questões até criminais, porque isso é crime, né? Então, assim, isso eu não faço. Mas acolher o paciente, tentar incentivar e educar e mostrar. Então, na minha consulta, eu tenho até uma televisão dessa e eu mostro, falo, ó, tá vendo? Tem esse estudo, tem isso daqui está mostrando, porque a má informação, aquele conceito que ele vem, ou de outro profissional, ou da própria mídia, está enraizado. E a hora que você fala, olha, não é bem assim, isso dá um baque no paciente. Então, ele precisa entender que não existe, e aí, respondendo à pergunta, não existe acompanhamento médico que vai garantir o uso seguro de esteroides anabolizantes. Isso é o que tem que ficar de prontidão. Se você vai ter ou não vai ter, nós não sabemos. É uma roleta russa. É andar de carro em alta velocidade sem cinto de segurança. Pode ser que não aconteça nada. A 250 km por hora. Mas a grande probabilidade de acontecer. Sim. Certo? E querendo ou não, eu falo que sempre alguma coisinha vem. A conta sempre vem. Sempre chega. Sempre chega. Tá? Mais cedo ou mais tarde, mas ela chega. Que bacana. Acho que essa é uma mensagem que fica, né? Estamos chegando naquele momento, hein, Pedrão? Isso aí, Marco. Um episódio tão bacana, tão elucidativo. Vamos fazer um bate-bola? Vamos. Bora, bate-bola. Então, vou começar aqui. Matheus, de maneira bem direta, de maneira papum para o nosso ouvinte cristalizar os conceitos aí desse episódio bem bacana. Quais são as indicações formais para o uso clínico dos esteroides anabolizantes? Vamos falar de testosterona, tá? Quando tem deficiência no hipogonadismo masculino, tá? No homem trans, tem essa indicação. Nossa, que dá um outro podcast também, né? E só vou dar um parênteses aqui, apesar do bate-bola, que uma das coisas que sempre me pergunta, porque eu sou muito assíduo nas redes sociais contra isso, mas por que no homem trans você prescreve e está indicado? Porque na medicina, na qualquer área da saúde, tudo é baseado em riscos e benefícios. Nessa população trans, de incongruência de gênero, essas pessoas elas morrem mais cedo, a expectativa de vida delas é 35 anos. Então, eles têm mais depressão, mais suicídio, mais mutilação. E tem estudos mostrando que você fazer o uso do hormônio para adequar o gênero tá, de identidade, isso melhora a qualidade de vida, melhora a sobrevida, menos mutilação, menos suicídio. Então, não estou falando que não tenha risco, mas aqui o risco, o benefício é melhor do que o risco, diferentemente do uso de esteroides anabolizantes para ganho de massa muscular e performance, onde os riscos são maiores do que os benefícios. Sensacional. Excelente esse seu comentário. Eu acho que foi uma coisa que talvez a gente precisa bater bastante, né? O homem trans, né, é uma população que ela tem esses outros riscos a mais, que às vezes a gente não valoriza e não considera na hora de pesar. Excelente. Perfeito. Então, voltando no bate-bola. Tem só uma pausa no bate-bola. Então, no hipogonadismo masculino, no homem trans,
off-label na caquexia e na mulher no desejo sexual hipoativo. Excelente. Perfeito. E quando a gente fala de hipogonadismo, como é que a gente faz o diagnóstico clínico laboratorial? Tá? Precisa ter sintomas, precisa ter 2 dosagens de testosterona baixa e afastar outras causas. Excelente. Show de bola. Pedrão, vou jogar aí para você. Quais são os principais riscos cardiológicos com o uso dos esteroides? Excelente. A grande lembrança que a gente tem que ter aqui, o ouvinte tem que lembrar, é que esse paciente ele vai ter um risco muito maior de trombose, vai ter um efeito de dislipidemia muito importante. Esse paciente ele vai tender a sobrecarregar mais o coração, tanto do ponto de vista de hipertensão, como fazer hipertrofia propriamente dito desse coração. Talvez ou não levando a arritmias, isso, como você falou bem, é algo que a gente está batendo, está descobrindo um pouco mais. Se essa arritmia é talvez dessa evolução ou a arritmia que talvez seja diretamente relacionada ao hormônio anabolizante. E uma grande lembrança são as cardiomiopatias, né? Porque, tanto do ponto de vista de miocardites como uma cardiomiopatia no mais longo prazo. E para a gente fechar então mais uma, doutor Matheus, a reposição hormonal nas mulheres, como é que é? Existe? Tem indicação? Como é que é de fato? Tá. A reposição hormonal na mulher, ela acontece na menopausa, tá? Ou na perimenopausa, com hormônios femininos. Tá? Então, quando se tem indicação e quando não se tem as contraindicações, que também darei um outro podcast, a mulher tem que receber estrogênio e, se ela tiver útero, progesterona. Depois disso, ela manter a queixa de desejo sexual hipoativo. Na pós-menopausa, você pode fazer um teste terapêutico com uma dose muito pequena de testosterona em gel, tá? E por no máximo 2 anos. Ó, como é que isso muda muito, né, do que a gente vê muitas vezes difundido na mídia. Perfeito. Então aqui a gente tem a expertise de um especialista, né, na área que vê isso todo dia, né, e que engrandecendo assim para a nossa prática também como cardiologista, porque cada vez mais a gente está diante desses pacientes, né? Sensacional, acho que a gente conseguiu pincelar muita coisa, trazer para o nosso ouvinte algumas dúvidas, aí, né, esclarecer. Tem mais alguma questão aí, Pedrão? Alguma dúvida para a gente... Na verdade, eu só tenho para agradecer, porque você engrandece muito o podcast, quando a gente faz essa interface com outras especialidades. Eu falo como cardiologista, né? Às vezes a gente fica muito naquele nicho, e às vezes naquele nicho a gente se perde, deixa de ver algumas informações muito importantes. E esse paciente, eu vou parafrasear uma professora minha de endocrinologia, quando ela falava de diabetes, que esse paciente ele vai te puxar pela perna. E agora esse paciente também. A gente vive essa pandemia. Ele vai chegar para você. Quer você queira, quer não. Na verdade, eu que agradeço essa oportunidade de a gente falar desse tema, né? E parabenizar vocês, porque, como eu já tinha conversado antes, a gente só consegue combater a má informação com boa informação. Então, hoje em dia está difundido não só em relação aos esteroides anabolizantes, na cardiologia tem um monte de coisa que é falado, na endocrinologia, acho que tem muita coisa que é falada para se tentar vender alguma coisa, e sendo que nada disso é baseado em evidência. Então, quando a gente fala coisas baseadas em evidências, né, a gente traz uma boa informação para o paciente, para o ouvinte, para que ele não caia nessas falácias. Que bacana. Muito obrigado, doutor Matheus. Eu que agradeço. Foi uma honra, um prazer e até uma próxima, com certeza. Se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, gente. Um grande abraço. Muito obrigado, pessoal. Lembrar de seguir o Supracast Cardiologia no Instagram, nos seguir no Spotify, tá certo? Supracast Cardiologia também. Lembrar também do nosso curso de eletrocardiograma. Eletrocardiograma, ECG dominado, para quem tiver dúvida, para quem quiser aí aprofundar no tema. Conte com a nossa ajuda e até uma próxima, pessoal. Deixar 5 estrelas no Spotify. Forte abraço. Tchau, tchau.